Fala, geração forte, como estão vocês? Estamos começando mais um GFQ Cast, o podcast da nossa geração, da geração forte do estado do Rio Grande do Sul. Hoje aqui cenário novo, muito legal, muito bacana. Tudo para melhorar aí para você curtir, para você ficar ligado, para você compartilhar, para você ouvir aí uma palavra de Deus para sua vida, conselhos de Deus para sua vida. Então, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus hoje, um assunto muito legal aí que foi sugerido aí nas caixinhas. Eu quero deixar aqui para a pastora Juliana falar um pouquinho. Isso aí. Bom, para você que acompanha o nosso Instagram, já sabe o tema, né, que é sobre como recomeçar, né? Foi sugerido por vocês, assim como uma lista de outros temas que a gente já tem anotado ali. Então, que prazer ter você aqui com a gente. Já vai compartilhando aí esse episódio para os grupos do WhatsApp, né? Para todo mundo. E vamos conversar sobre isso. Você vê aqui o modelo aqui tá diferente, né? Assim, é justamente isso. Pra gente ficar mais pertinho de vocês, tá aí meditando na palavra, né, temática que vocês sugeriram. Então, bora pro tema. Daqui a pouquinho a gente abre ali as caixinhas, né? As interações e vamos lá. Pastor Tiago, o que você separou para nós sobre isso? Então, recomeçar. Eu sempre lembro dessa palavra, né? Até essa palavra, né? É praticamente o lema da nossa igreja. Nós temos lá lugar de novos começos, né? Ah, da igreja local. Da igreja local, isso, da igreja local. Então, é um tema que a gente já vem trabalhando há algum tempo, assim, na nossa mente, com a igreja, enfim. Isso, ali na Quadrangular Piratini. Um beijo pros irmãos da IEQ Piratini. Quadrangular Piratini. Isso, é verdade, o lema, né? Tem até na plaquinha na entrada, lugar de recomeços. Lugar de recomeços, né? Então, um assunto muito interessante, sempre vem na minha mente Zacarias, capítulo 4, versículo 10, onde Deus tem algumas versões da palavra que o profeta fala que Deus ele se alegra com pequenos começos. Deus ele se alegra com começos humildes, né? E a gente vê ali o povo vindo do exílio da Babilônia, tendo que recomeçar a construção do templo em Jerusalém, tendo que recomeçar todo um trabalho. A verba era pouca, os recursos eram pouco e eles estavam desanimados, estavam aflitos, né? Preocupados. Como recomeçar aquela construção, e Deus dá... E era literalmente um recomeço, porque eles estavam exilados, tinham que recomeçar toda a cidade deles. O templo tinha sido totalmente destruído, né? Uhum. Quando eles foram exilados, enfim, por Nabucodonosor. Uhum. Eles voltam, tá tudo em ruína. E eles precisam realmente começar do zero, reconstruir tudo. E eles estavam desanimados, olhando o tamanho da obra, né, que eles tinham para fazer, e por causa disso, pelos poucos recursos que eles tinham, eles estavam totalmente desanimados. E Deus, através do profeta, ele fala esse versículo poderoso, esse versículo grandioso, né, que Deus ele se alegra. É interessante observar que Deus ele não se alegra apenas quando o resultado acontece. A gente tem isso na mentalidade, né? Quando o resultado, alcancei o resultado extraordinário, né? Deus ele não se alegrou apenas quando o templo foi construído, mas quando começou. Ou seja, quando a gente começa algo na nossa vida. Começa um movimento novo, a gente começa a se mover na direção daquilo que Deus quer, né? Um novo começo para uma nova página para a minha história. Deus ele se alegra com isso. Pode ser pequeno, mas Deus ele se alegra. Muito interessante, porque não era só a falta de recursos, né? Pegou esse texto bíblico, né, para se basear o início daí dessa reflexão, mas não era só uma escassez de recursos, né? Como também até de força mesmo, né? Porque eles estavam lá exilados num outro lugar, de força, de motivação também, né? Até, eu acho que foi bem na época de Zacarias também, Ageu, né? Até tava dando uma lida sobre Ageu na semana passada. Ageu, ele teve também um papel bem importante, porque ele, assim como Zacarias, né, trouxe esse estímulo. Ageu, ele se levantou para motivar. Ele foi um profeta ali crucial nesse recomeço, porque ele denunciava a zona de conforto de cada um
e convocando eles para algo novo, trazendo uma motivação para aquele lugar novo que o Senhor queria conduzir eles, né? Então, acho que se tem um ponto que a gente deve falar aqui quando se fala em recomeçar, né? Seja qual for a situação, né? Seja a vida com Deus, que eu até acho que foi baseado nesse sentido aí que foi sugerido esse tema, talvez assim, um relacionamento com Deus, né, ou a vida cristã, alguém que se afastou, algo assim, a dificuldade de recomeçar, porque a gente sabe que recomeçar realmente sempre acaba sendo mais difícil do que começar do zero, né, então a gente sempre vai ficar nesse ponto crucial que é o apego à zona de conforto. Fato, né? Porque o desconhecido, ele assusta, né? O que é o desconhecido? É migrar um novo caminho, né? E a gente acaba, por defesa da gente, para se defender, a gente cria essas barreiras que nos joga, nos sabota, né? Nos jogando lá para a zona de conforto. E é isso que esse povo também estava vivendo lá, né? Então, é interessante o que você falou, porque Paulo nos orienta isso, né? Paulo fala em Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Exatamente. Eu vejo 3 pontos nesse versículo ali que Paulo fala, né? Três pontos para recomeçar, né? Para continuar a caminhada com Cristo. É esquecer, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. São 3 pontos fundamentais, porque muita gente esquece, muita gente avança, mas para. Então, Paulo, ele dá uma sequência, eu acho muito interessante que ele fala, porque a gente confunde muitas vezes o avançar com prosseguir. E não, prosseguir dá a intenção ali de movimento, de continuar. Continuidade, de continuar andando, de continuar avançar fazendo. Pode ser novas fases, né? Avançar, porque a gente pode avançar, eu posso avançar até certo ponto, mas ficar parado. Ficar acomodado, como você falou. Naquela fase, naquela zona de conforto ali, e tá tudo bem por aqui. Não. Paulo, ele nos dá a receita ali, né? Como se fosse uma receita completa. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, para quem quer recomeçar, eu acho que é fundamental esse conceito de Paulo, né? Esse versículo que Paulo nos deixou, ele é muito orientativo nessa questão, porque ele nos ajuda exatamente nisso, não se acomodar no avançar apenas, né? Nem apenas em esquecer, é continuar, é uma caminhada com Cristo, caminhada com Jesus. E esse esqueço-me das coisas que para trás ficam, é claro que não é um esqueço literal, né? No sentido de apagar da memória, que isso não tem como acontecer, mas ele está falando aqui de ressignificar as memórias do que viveu lá atrás, né? Exato. Porque a gente acaba sendo, óbvio, né? Uma impressão, como se a gente fosse o papel que sai da impressora ali com todas as marcas de tudo que... Então, a gente precisa ressignificar porque está dentro da gente, né? Ficou imprimido, né? Imprimido não é a palavra certa, ficou impresso na gente e a gente precisa prosseguir com isso. A psicologia chama isso de um cérebro familiar. O que é isso, né? A mente da gente, ela tende a se apegar com lembranças familiares, por mais que elas sejam até dolorosas, mas é um doloroso que eu já conheço, né? Por isso que às vezes as pessoas têm a tendência aí por exemplo, um exemplo prático. Eu fui muito, muito machucado nas amizades, aí eu desenvolvo um padrão, que eu não me abro para as pessoas, eu não me abro para amizades novas, porque eu sei que eu passei lá. Então, ela traz impresso nela uma memória que ela não ressignifica e ela passa a viver de acordo com aquele padrão familiar. Por quê? Por mais que seja dolorido, né, ter passado por aquilo e não se abrir para novas amizades, mas é um dolorido conhecido. Então, o cérebro da gente, ele tem esse apego, ele prefere, mesmo que seja doloroso, né, do que o incerto. Porque romper aquilo, ressignificar aquilo e se abrir para novas amizades é incerto. E aí, o nosso cérebro, ele dá ele chama a gente para esse lugar familiar. Então, Paulo, ele diz, esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Ele está dizendo assim, bom, o que passou, eu preciso deixar lá atrás. E eu preciso seguir em frente
sabendo que aquilo tá impresso em mim, não tem como retirar, mas ficou naquele lugar da história. Eu gosto de comparar a nossa vida com uma série. A galera gosta muito de olhar série. Não é só a galera, né? Os galerões também, né? Todas as idades. Gosta de série. Eu gosto de comparar a nossa vida com uma série. Pode ver, se tu... Stranger Things, por exemplo. Vou pegar esse exemplo. O início da série. Pega lá o início da 11, né? Pequenininha, né? E tal. Cheia de medos, né? Veio lá do mundo invertido e tal. A gurizada conheceu ela de imediato. No primeiro momento se assustou com os poderes dela. Foram se acostumando e tal. E olha lá o final, né? A 11, como ela se tornou. Como os amigos se tornaram e tudo mais. Então... a nossa vida, ela é parecida com isso, é uma série. Aquilo que a gente viveu lá no primeiro capítulo, quando a gente assiste o último, por exemplo, na série, tu vê que ficou uma lembrança legal de quem era aquela galera, mas hoje eles são adultos, hoje eles são outras pessoas, né? Mas aquilo continua fazendo parte da história. Então, aquilo que a gente viveu lá atrás... vai sempre fazer parte da nossa história, vai sempre fazer parte do livro da nossa vida ou da série da nossa vida. Mas hoje, como eu estou, traz contribuições de lá, mas eu não estou mais lá, né? Mas sempre vai fazer parte da minha história. Então, às vezes, a gente tem um apego de, por exemplo, se eu ressignificar por exemplo, um outro exemplo prático. Quando alguém perde alguém querido, alguém que ama, né? Algum familiar, amado, enfim, perde. A sensação que dá ali depois que vai passando o luto, nos primeiros momentos, é que a pessoa não pode nem rir, né? Se ela rir, ela pode estar traindo a memória daquela pessoa que faleceu. É bem comum isso acontecer. Como que eu vou rir se meu pai, minha mãe, né, meu amigo? Então, por quê? Porque ela fica com medo de prosseguir a vida, né, nos primeiros momentos. Só que depois que vai passando, que ela vai vivendo, ela vai vendo que aquela pessoa, o que ela viveu com aquela pessoa, vai sempre fazer parte da história dela, do livro da vida dela. Ficou num outro capítulo, né, como numa série, mas continua a vida acontecendo. Então, o que Paulo fala é isso, esqueço-me das coisas para trás, fica no sentido de vamos construir esse novo capítulo, vai sempre fazer parte da minha história, seja por um aprendizado, seja porque foi muito bom, independente, mas eu preciso construir novos capítulos, né? Seria como não querer fugir da dor. Exatamente. Vai deixar a dor ser um ponto de partida, moldar, ressignificar tudo aquilo que aquela dor causa, ou causou, né? Que foi o que aconteceu com o povo. Zacarias ali, quando o povo voltou, sentiram dor, né? Sofrimento. Passaram-se cerca de 70 anos, alguns nem conheciam, não conheceram o Templo de Salomão, enfim, que foi destruído, mas muitos daquela geração conheciam ainda. Sim. Até tem e essas lembranças eram importantes também. Tem uns profetas, não vou lembrar qual agora vem à memória, que é interessante que enquanto alguns estavam se alegrando, outros estavam chorando. Eu não lembro qual profeta agora, fugiu da mente aqui. Foi Neemias que contou isso? Não me lembro agora. Não foi Neemias, foi profeta. É interessante que enquanto alguns estavam se alegrando, por quê? Porque estavam vendo o trabalho começar, outros estavam chorando ainda de tristeza, porque estavam lembrando da dor. Porque o Templo de Salomão era muito mais luxuoso, muito mais elegante, né? Muito medo mais de fracassar. Medo de fracassar. Então, é interessante isso que você falou, né? Questão de saber lidar aí com essas dores e significar. Eu tenho uma historinha pra contar sobre isso, assim, engraçadinha, assim. Opa! Eu contei lá em casa pra ti. Esse medo de recomeçar, ele pode estar ligado ao medo de fracassar, né? E eu lembro de uma historinha que eu gosto de contar quando a gente fala sobre isso, sobre autoestima, sobre medos, né, de fracasso, medo de não dar certo e tal. Eu lembro de Charles Chaplin, eu já te contei, né? Charles Chaplin, certa vez, teve um concurso de imitadores dele, né? Imitadores do Charles Chaplin. E ele teve a brilhante ideia de se inscrever nesse concurso. Ele próprio. Gente, eu queria muito ter visto essa cena. Aí ele se inscreveu no concurso de pessoas que imitavam ele próprio. Ele tirou 3º lugar. Gente, é a prova viva que, se depender da opinião das pessoas, a gente não pode nem ser a gente mesmo. A gente não é nem a gente mesmo. Esquece. Então, esse medo de fracassar, não necessariamente... Por exemplo, a gente pode pensar, ele fracassou ali? Claro que não, ele era ele.
Ele era o próprio, ele não fracassou, né? Um ele foi ele resultado, mesmo. exatamente, um resultado de algo que não é o que se espera, não necessariamente significa fracasso, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar as nossas projeções, né? Então, você tá querendo recomeçar a sua vida com Deus. Vive dia após dia, sem grandes projeções. Acho que às vezes as grandes projeções, elas nos atrapalham. Acho que ter expectativa é muito bom. Ter expectativa de que vai ser bom, ter expectativa. Agora, quando você gera, né, uma alta projeção, coloca uma projeção assim, tipo, isso vai ser ótimo, porque com certeza vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fulano talvez vai gostar mais de mim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não coloque suas projeções nisso. A gente não tem como controlar esse fluxo todo, né? Como que a vida vai acontecer. A gente pode controlar a minha motivação nessa nova caminhada, né? E o significado de cada experiência com Deus, ou seja, o que for que você quer recomeçar na sua vida. Então, as grandes projeções, se a gente conseguir organizar elas dentro da gente, de que elas podem acontecer como não podem, não tem como a gente controlar isso, mas o que a gente pode controlar? Vamos nos apegar com o que a gente pode controlar. O que é? Que a gente falou agora há pouco, né? Do apóstolo Paulo, citou. Deixar as coisas, as experiências, naquele capítulo anterior da nossa história, sem precisar carregar a dor que ele causou, ou até mesmo a euforia de uma experiência boa, mas sabendo que cada experiência é única. Eu tava pensando aqui muitos... a Bíblia é repleta de personagens que recomeçaram, né? Eu tava lembrando aqui de Davi, teve um recomeço. Tava lembrando aqui de Pedro, que negou Jesus. Ele teve a oportunidade de um recomeço. E é interessante que o erro daquilo que é o pecado, enfim, às vezes a pessoa pensa, né, cancelou aquilo que Deus... O jovem, né, principalmente o jovem que resbala muito, erra muito, né? Às vezes pela própria imaturidade, pela própria falta de... a fase dos lapsos, né? Isso, dos erros. pela fase que ele está vivendo, muitas vezes erra muito. Está aprendendo, né? Daí, acabou para mim? Não. Porque o erro, ele não cancela o chamado de Deus. Mas o que traz de volta a essência é o nosso verdadeiro arrependimento. Quando nós realmente nos arrependemos em Deus, o que foi que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente, ele se arrependeu, né? Deus deu a oportunidade para Pedro falar que ele amava 3 vezes. Isso não é um acaso, né? Porque Pedro negou 3 vezes Jesus. Então Jesus vai lá e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ressignificando Pedro, tu a me história amas? dele. Ressignificando a história de tudo aquilo que Pedro tinha passado por causa do seu erro. Então, o erro não cancela o nosso chamado, né? Porque o jovem tem muitas vezes essa mentalidade: poxa, errei, e agora? O que eu faço, né? Não tem mais para mim. Não, tem o caminho de volta, o arrependimento, lembrar de onde caiu, voltar às primeiras obras, como está em Apocalipse lá, né? Voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Então, há um caminho de reconstrução, porque o nosso Deus, a Bíblia fala que Deus é Deus de recomeço. Deus, ele é tão Deus de recomeço que ele recomeçou uma história no início da humanidade, lá através de um dilúvio. Se observar ali... Reeditou, né? Ele reeditou, ele ressignificou a história da humanidade novamente. Por quê? Porque nosso Deus, ele é Deus de recomeço. Então, jovem, adolescente que está nos assistindo, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei o que houve com a tua história, não sei. Até mesmo essa pessoa que perguntou, né, sobre essa questão do recomeço aí, sobre esse tema. Bola para frente, esquece o passado, ressignifica ele, siga em frente, né? Avança, continua prosseguindo, como Paulo nos ensinou. Porque Deus, nosso Deus, Deus da Bíblia, ele é especialista em recomeçar histórias. Ele recomeçou com Pedro, ele recomeçou com Davi, e ele quer recomeçar com a tua vida também, com a nossa vida. Exatamente. E esse processo, ele de ressignificação, né, que a gente está falando, é muito parecido, esse exemplo que tu deu, né? Muito parecido com o que Deus fez mesmo com a humanidade, né? Porque aquele erro lá no jardim, ele foi horrível, claro. Ele trouxe muitas consequências. Consequência da maldade começou a impregnar no homem ali. Muitas Chegou consequências. no tempo de Noé ali, que o povo estava muito rebelde, o povo estava totalmente... Muitas consequências. E é interessante que
as consequências ali, elas permaneceram. A gente sabe que, dependendo, né, os caminhos que a gente escolhe, o que a gente toma, enfim, na vida, vão ter, assim, essas consequências e pode tornar mais difícil também o recomeço, né? Então, de fato, recomeçar é mais difícil, né? É como reconstruir, né? Construir, você tem ali o terreno, você vai lá, compra os materiais, constrói. Agora, você compra uma casa já construída e você quer reconfigurar ela toda, é mais difícil realmente, porque aí você vai ter que estudar toda a estrutura dela, que parede dá para derrubar, que parede não dá, o que eu vou descartar, o que eu vou deixar, a sujeira, né? O entulho, né, que você vai ter que remover. Então, sim, é mais difícil recomeçar. Mas lembra desse exemplo, né, que o pastor Tiago deu agora aqui, que é muito legal, que é do próprio Deus, né? Então, ele mesmo teve que trabalhar, né, muito, e trabalha até hoje. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, reconfigurando isso, trazendo um novo caminho, né, que foi Jesus, que é Jesus, né, que nos conduz de volta a esse caminho a Deus. Foi mais difícil, sim. Se fosse lá o início, no plano original, sem que o pecado tivesse entrado, óbvio, seria muito mais fácil. Não foi assim, mas nem por isso Deus hesitou em qualquer momento de desistir de nós, e não vai ser por qualquer outro erro que ele vai fazer isso. Então, siga em frente, pega essa palavra do apóstolo Paulo, né? Esqueço-me das coisas que para trás ficaram. É simplesmente pegar a nova página e escrever ali na história da tua vida, uma página em branco. Vai fazer sempre parte da tua história, seja coisas boas, coisas ruins, mas estão lá, naquela temporada da tua série, da tua vida, tá? Mas não é a tua vida. O teu erro não significa quem você é, não diz quem você é. Um erro isolado não diz quem você é. Cara, a Bíblia, esse assunto ele é muito amplo na Bíblia, né? Muito amplo, porque fala de uma essência, né? De Deus, né? Deus, ele espera isso, essa postura, E eu lembrei agora aqui também do filho pródigo, né? Uhum. O filho pródigo, etapas ali para um bom recomeço, né? Arrependimento, ele se arrependeu, né? Restauração de identidade, ele não se sentia como filho mais, porque ele pensou lá na mente dele, lá, né? Eu vou voltar para meu pai para ser um trabalhador, vou ser mais um servo. Não, o pai dele recebe ele como filho. Então, toda vez que a gente se arrepende genuinamente, quer voltar aos braços do pai, a nossa identidade ela é restaurada, né? A nossa vida é restaurada. Claro que tudo isso a gente precisa entender que a gente precisa depender de Deus. Esse processo de recomeçar não pode ser um processo... Pode ser um processo apenas humano, né? Onde na minha própria força eu vou conseguir. Não, é com Deus. É através do Espírito Santo. É se entregando para Ele. Tendo essa direção, sabe? Em todo o tempo, Senhor, a minha dependência está em Ti. Ajuda aqui nas minhas dificuldades, nas minhas fraquezas, né? Naquilo que eu não consigo vencer. Entregando-se para o Senhor de maneira genuína, né? Deixando Deus romper fortalezas da nossa mente, do nosso coração. Sem reserva. Sem reserva. Se quebrantando na presença de Deus, que Deus ele vai realizar essa grande obra. Tu sabe que, falando aqui, falei a palavra sem reservas, eu lembrei da caminhada. Quem conhece um pouco sobre esse tema, né, recuperação e independência química, por exemplo, sabe que eles seguem 12 passos, né? E eles também precisam seguir um livro que é um guia, assim, onde eles trabalham diariamente as reconfigurações do seu passado. É muito legal. E tem um dos passos ali que é o inventário. Eu não lembro exatamente qual dos passos que é. Onde eles precisam fazer um inventário de sua vida. E ali eles vão ter que organizar e retirar todas as reservas. É muito legal. O que seriam as reservas? Seria aqueles pontos na nossa vida que a gente guarda como de autossabotagem. Entendeu? Por exemplo, tá? Eu tô ali em recuperação, usando esse exemplo porque é válido no sentido de recomeçar, né? Que eles precisam recomeçar a vida limpos e tal. Aí imagina que eu trabalho isso, que eu tô tentando recomeçar minha vida, por exemplo, nesse aspecto, dependência química, tá?
Se eu não retirar todos os dias as minhas reservas, eu posso chegar do nada em casa. Eu sei uma coisa que te desagrada, tá? Aí eu vou lá e faço. Porque eu tô com uma reservinha dentro de mim. Eu vou fazer você se irritar com aquilo. E eu vou ter a desculpa perfeita, ó, tá vendo? Eu me esforço pra me recuperar, mas não dá, essas brigas, isso me leva a gatilhos, isso me leva... Porque ele guardou uma reserva. Isso seria uma autossabotagem? Uma autossabotagem, ele guardou uma reservinha. Então, ir pra Jesus, pra um recomeço real, é sem reservas total. A gente não guarda qualquer reserva de impressão das coisas que ficaram lá atrás. Qualquer, né? Aquela forma de viver, ela não pode mais fazer parte de mim, né? Não pode mais fazer parte de mim. Às vezes a gente guarda essas reservas. Eu não conseguiria imaginar que um outro exemplo veio esse, né? Porque eles trabalham isso todos os dias. Esse inquérito que eles têm que escrever ali, é um inventário, na verdade. Eles precisam escrever nesse inventário da vida deles todos os pontos em que eles sabem que pode ter levado eles para o uso, por exemplo. Eu acho muito válido a gente fazer isso como cristãos, né? Fazer esse inventário de vez em quando, né? Uma vez por semana, uma vez por mês. Quais os pontos esse mês de quedas que eu não me orgulho? Aí tu escreve. E o que pode ter me levado a isso? Aí você vai enxergar as reservas. Aí você vai enxergar as coisas que talvez você cultiva lá no seu coração. Que, na maioria das vezes, são fortalezas. Fortalezas. Sim, são fortalezas. São funcionamentos automáticos através de feridas que a gente não ressignificou, né? E foi o que Jesus fez ali com Pedro. Jesus ressignificou uma ferida com toda a certeza gigante que Pedro carregava por ter negado Jesus, né? Pedro negou 3 vezes. Uma delas estava ali em volta da fogueira, né? O pessoal estava se esquentando ali. E Pedro disse, eu não conheço ele, nunca vi. Espraguejou e saiu. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Tipo assim, a dor que ele sentiu deve ter sido horrível, né? Tipo assim, o que eu fiz? E aí, quando Jesus aparece para ele, Jesus tá esperando ele na beira da praia, justamente assando um peixinho, justamente numa cena de uma fogueira. O cérebro de Pedro ali teve a oportunidade de ressignificar essa memória familiar, esse lugar familiar de dor, e ressignificar agora de uma outra forma. Agora eu tô de novo aqui diante da fogueira, ele tá me perguntando se eu amo ele, e eu posso ressignificar uma memória horrível, né, para algo muito bom. Lembrei do versículo aqui, 2 Coríntios 10, 3, 5, puxei aqui no Google ligeirinho, que diz assim, o versículo já falou muito comigo, que diz assim, as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Uau. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Argumentos, adorei essa parte. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Foi um versículo muito importante numa fase da minha vida e que hoje ainda fala comigo, né? As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para quê? Para destruir isso que a pastora está falando, destruir fortalezas, argumentos falaciosos. Capazes de demolir argumentos. Argumentos, né? Exatamente. Muito bom. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo, né? É tudo questão de pensamento, levar o pensamento obediente ao Senhor, obediente a Cristo. E aqui começa, né? Aqui começa essa nova fase, esse novo começo, esse recomeçar, começa aqui, levando o pensamento obediente a Cristo. Exatamente. Muito bom, daria para falar muito mais. Bastante, né? É um assunto muito, muito vasto. Muito vasto. Mas a gente vai abrir algumas caixinhas aqui. Deixa eu baixar o volume aqui. Algumas caixinhas. E a caixinha que a galera mais falou hoje foi do Congresso, né? Eu abri uma caixinha também pro Congresso, mas também de sugestão de tema. Teve uma sugestão bem interessante, que é o cristão e a música. A gente pode botar na nossa lista aí, com certeza. Vamos colocar. Aí tem aqui sobre o Congresso algumas perguntas, e são todas as perguntas sobre o mesmo assunto. Que? Chuta aí. Quem estará no Congresso? Quem são os cantores, os pastores convidados, né? Essa gravação aqui, ela vai ao ar
nessa sexta, tô perdida. Na outra sexta. Na outra. Isso mesmo, na outra sexta. Então, quando esse episódio ir ao ar, provavelmente você já tem lá no Instagram essas notícias. Inclusive, eu quero fazer um apelo aqui, gente. Acompanhe o Instagram. O que tem de gente, de jovens, a galera nos grupos regionais perguntando coisas que já estão lá. Perguntando quando que é a inscrição no congresso. Você vai ficar de fora? Aonde é o congresso? Tem gente que não sabe onde é o congresso ainda, gente. Precisa seguir a página do Geração Forte. Exatamente. Se seguisse a página, se olhasse, né? Já. Se atualizar, amigo, você vai ficar de fora ficando nessa aí, hein? Por favor, entra lá, segue, porque tá tudo lá. Tá? A gente já tem valor de inscrição lá, já tem... valor de inscrição que baixou esse ano. Baixou esse ano. Não vamos falar, deixa ele entrar lá no Instagram. A data, o local, tá tudo lá. Inclusive o link de inscrições já tá na bio. Bom, aqui agora, nessa gravação, não vou falar essas atrações, porque provavelmente já vai estar no Instagram. Então entra lá, entra na página. A galera vai botar aí a tardinha aí. Geração Forte _ RS. É isso, né? Geração Forte _ RS. Entra lá e acompanha. Por quê, gente? Porque as inscrições são limitadas, é real, viu? Eu sei que tem gente que usa isso como, né, um clichê aí pra galera se inscrever, mas não. Realmente as inscrições são limitadas, tá? Vai chegar um número X ali, vai ter que ser trancado por conta de comportar as pessoas. Então, priorize a sua inscrição, senão você vai ficar de fora e a gente não quer que você fique de fora, por favor. Então, as perguntas das caixinhas, elas foram em torno disso, né? Estou ansiosa para saber quem vai ser o cantor, quais pastores e músicos vão ministrar, né? Por favor, tragam o Victim, né? Tem um pedido especial aqui do Victim. Tem um que eu posso falar que vai estar lá. Jesus. Ah, tá. Achei que ele ia falar Tiago Prado. Tiago Prado também vai estar lá. A Juliana Prado também vai estar lá. Amém, né? Se for vontade de Deus. É verdade. Tudo Deus sabe, né? Quem sabe o Senhor tem... Que é isso, pastor? Vai estar lá sem nome de Jesus. Alguém aqui sabe o dia da sua partida? Eu não sei, tu sabe? Deus. Que isso? Não, a gente vai estar lá sim. Amém, se for a vontade de Deus. Jesus. A Bíblia diz... Tiago fala sobre isso, né? Não direi amanhã farei tal coisa, né? Se Deus quiser. Então, tô sendo bíblica. Se Deus quiser. Pai amado. Amém, gente. Brincadeiras à parte. Então, segue a página do Instagram. Envie esse episódio para as pessoas aí no WhatsApp, para todo mundo. E continuem mandando nas caixinhas sugestões de temas, tá? Gostamos muito desse aqui, viu? O cristão e a música. Eu acho que a gente pode até trazer um convidado para fazer esse bate-papo com a gente, assim, alguém da música e tal. Vai ser legal. Então, fica ligado aí com a gente. Considerações finais, pastor? É isso aí, gente. Compartilha lá, curte, envia pra galera. E até o próximo. E obrigado por sugerir temas. Continua com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.